Sabe aquela coisa em específico que quando acontece no livro que você está lendo, arruína completamente a sua experiência? Aquela característica que se aparece na série que você está assistindo te faz detestar ela e não quer chegar nem até o final para ver para onde a história vai? Hoje eu vou trazer aqui as coisas que eu odeio quando aparecem nos meus livros. Trazendo aqui já o primeiro ponto, a primeira característica que se tem na série de livros que eu estou lendo, me tira completamente a vontade de terminar de ler, é aquele triângulo amoroso ou algum relacionamento amoroso assim que não se resolve. Eu acho que a primeira saga que vem na minha cabeça quando eu falo disso é de romance policial da J.K. Rowling, que ela escreve sobre um pseudônimo, me fugiu o nome aqui agora, o pseudônimo dela, se eu não me engano o primeiro livro é O Bicho da Seda, que se chama, e nela não é bem um triângulo amoroso, tem um par ali, que é meio que um par romântico desde o começo, mas em um momento a moça está namorando um outro cara, aí ela fica solteira, aí o cara começa a namorar uma outra moça, aí quando os dois estão solteiros eles não entendem muito bem os sentimentos, até que chega num ponto que um deles resolve que vai se declarar, aí o outro chega e já está num outro relacionamento, e eles ficam assim por vários livros, e você não vê solução, fica nesse mesmo ciclo de dando corda assim para ter sempre essa tensão ali entre os dois, mas parece que o autor não sabe como vai resolver aquele problema, não sabe criar um novo fato ali para te manter entretido no livro, e isso é uma coisa que me tira completamente a vontade de ler o livro. Inclusive, se eu não me engano, nesse caso mesmo da J.K. Rowling, eu li os 4 primeiros livros, estava gostando bastante de toda a questão da policial, da investigação, mas essa questão do romance ali dos dois personagens principais me tirou completamente a vontade. Depois do 4º livro ali, eu já não aguentava mais ficar lendo as mesmas coisas acontecendo de novo, e eu não cheguei no final dessa saga até hoje. Outra coisa que me incomoda bastante é um livro que tenta muito ser adulto, sabe? É porque eu sou uma pessoa que gosta muito de ler fantasia, e eu acho que muitas vezes a fantasia ela é vista como um gênero mais infantil, mais cômico, uma coisa mais mágica assim. Então tem muita gente que gosta de escrever a fantasia, mas ela quer deixar claro desde o começo que aquilo não é uma fantasia para criança. Então traz um personagem principal que é muito edgy, né, que eles falam no inglês, que é, sabe, aquele adolescente que não é como todos os outros, ele é muito violento, então ele não gosta das outras pessoas, ele quer sempre vingança, ele quer sangue, não sei o que. Fica esse adolescente que senta no fundo da sala ali no canto, de capuz, todo de preto, querendo ser o diferentão. Isso também me tira completamente a vontade de ler um livro, sabe? Muita violência completamente desnecessária, porque a violência ela é uma ferramenta ali para estar na literatura, mas não é para ser usada assim de uma forma desnecessária, sem ter nenhum ponto ali para aquilo estar acontecendo, só para ter mais choque, só para ser mais adulto, ou alguma coisa assim, pelo menos na minha opinião, no meu gosto. Não é algo que eu gosto de ver nos livros, e se eu percebo essas características na própria sinopse, às vezes, do livro, já me tira completamente a vontade de ler ele. Outra coisa que me irrita bastante quando eu vejo, principalmente quando eu estou gostando do que eu estou lendo, do que eu estou assistindo, é quando o autor não sabe definir o escopo da história que ele quer contar. Então, muitas vezes, no começo da história, o autor, o produtor, quem quer que seja, ele te apresenta um universo, ele te apresenta os personagens principais, ele te apresenta o que é possível e o que não é possível naquele universo, e te apresenta também um herói, um vilão, alguma coisa assim. E muitas vezes, parece que o autor não sabe como acabar aquilo. Eu acho que o exemplo mais claro que eu posso dar aqui talvez seja Naruto, não sei se alguém já leu ou já assistiu, que você tem toda uma construção lá desde o primeiro episódio para como é aquele mundo, quem vive ali, quais são os poderes que são possíveis, quais não são possíveis, qual é a história que vai ser contada, quem são os vilões, quem são os heróis. Você tem toda uma construção ao longo de vários capítulos, ou no caso de um livro, de vários livros, de vários episódios, do que seja, de como vai ser aquele final, de quem é o vilão, para chegar no final e ter aquele, mas você pensou que era isso? Na verdade tem algo muito acima e introduz alguma coisa completamente nova que nunca tinha dado indícios que existia ali. Parece que não sabe como terminar, que às vezes alguém cobrou lá, não, tá dando dinheiro, então estende um pouco mais essa história, vamos lucrar um pouquinho mais. Aí chega no final, parece que tudo foi planejado para aquele ponto,
para chegar ali e falar, não, mas na verdade, quem estava por trás disso tudo era uma outra pessoa, e te traz uma coisa completamente nova, que nunca deu indícios ao longo da história, às vezes com num lugar que nunca existiu antes, com novos poderes ou novas capacidades que até aquele momento, naquela história que estava sendo contada, não pareciam possíveis, e fica meio nessa, é um negócio meio mal feito, meio corrido. Pelo menos eu acho que alguns filmes, alguns livros têm um plot twist mais ou menos assim que funciona. Eu acho que tem um que eu quero trazer aqui para o canal, inclusive um desses porque você deve ler, que é do Brandon Sanderson, da saga Skyward. Eu acho que ali no primeiro e segundo livro tem um plot mais ou menos assim que eu gosto bastante, mas eu acho que é uma coisa que tem que ser muito bem feita, raramente funciona, e eu acho que a maioria das vezes é só uma pessoa que está querendo estender demais a história ou não está sabendo como concluir ela. E por último, mas não menos importante, uma coisa que me incomoda muito é o final aberto. Eu não sou uma pessoa que gosta de final aberto em histórias. Para mim, o autor escreveu ali tudo, ele tem que terminar, ele tem que me dar um final ali. Eu acompanhei aquela jornada, eu quero saber como vai terminar, eu não quero eu ter que imaginar o que aconteceu, sabe? Não precisa estar tudo detalhadinho, como um Harry Potter, por exemplo, que vai lá, te dá o final, ainda te mostra daqui a 20 anos como é que tá tudo, como é que aconteceu tudo com aqueles personagens. Inclusive, apesar de eu gostar bastante de Harry Potter, eu tenho alguns problemas ali com o final. Talvez eu faça um vídeo sobre isso um dia. Tem algumas coisas ali que eu não gosto. Mas não precisa ser isso, sabe? Você pode fazer, por exemplo, a saga da Roda do Tempo. Eu acho que faz isso muito bem no final. Eragon também, que eu gosto bastante, no final ali do quarto livro. Eu acho que o final, ele te deixa alguns pontos em aberto. Você não precisa responder todos os mistérios que te apresentaram ali ao longo da história. Inclusive, eu acho que é legal quando alguns mistérios que não são tão importantes assim para a trama, eles ficam ali em aberto, eles não te dão uma solução óbvia. Eu acho que ter mistérios na história é uma coisa que torna ela muito interessante. Mas o que acontece ali com os personagens principais, na trama principal, eu acho que o autor tem que pelo menos dar algum indício claro do que vai acontecer ali. Eu não gosto quando o autor deixa completamente a cargo do leitor decidir o que ele acha que aconteceu com cada personagem. Ou você explica o que aconteceu, ou você dá vários pontos que te mostram para onde aqueles personagens estão indo e qual vai ser o futuro deles. Você escreveu a história inteira, eu não quero que chegue no final você cansou de escrever e agora é meu trabalho decidir o que aconteceu com eles. Eu não gosto disso. Eu acho que às vezes um autor não sabe como terminar a história, ele está com medo de colocar alguma coisa ali que às vezes vai desagradar um fã ou outro, aí ele prefere simplesmente cortar ali quando está chegando no final, aí fala que é um final aberto para como o leitor interpretar, não sei o quê. Às vezes eu acho que também é como se o autor não soubesse como terminar aquela trama que ele construiu desde o começo, e é uma coisa que infelizmente essa não tem como você ver no meio do livro ou da série, então não tem como separar antes, e eu acho que esse é talvez o pior de todos, porque você já acompanhou tudo, e se você leu o livro todo, leu toda a saga, assistiu toda a série ou todo o filme, é porque pelo menos um pouco você gostou e você queria ver para onde aquilo vai, e quando chega lá e o final é aberto, você não sabe o que aconteceu, corta completamente o clima para mim, e é uma coisa que me incomoda bastante. Se eu sei que tem um final aberto em alguma obra, eu geralmente procuro nem começar a assistir para não me decepcionar no final. E é isso, espero que você tenha gostado do vídeo. Foram algumas coisas aqui que me incomodam, não só na literatura, como em outras mídias também, na hora de contar uma história. Deixe seu like se você gostou do vídeo. Comenta aí também coisas que você odeia quando acontece na história que você está acompanhando. Se inscreve aqui se você gostou, se você quer mais vídeos desse tipo, se você quer algumas também indicações de livros para ler, que eu tenho alguns vídeos aqui no canal que não tem nada disso que eu falei aqui, dessas coisas que me incomodam. E é isso, um abraço.